Olá, bom dia. Venho com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. Hoje, com a graça de Deus, a chuva, que aqui fazia mais de 2 meses que não chovia bem, né? São umas gotinhas. Graças a Deus hoje tem essa chuva, iniciando uma bela primavera, trazendo aí para as flores, para as plantas, né? A água que tanto necessita. Então, muitas vezes nós precisamos de pouco para viver. As plantas precisam de sol e de água, e esse ar e a terra onde elas estão. Nós precisamos de tantas coisas, né? Que nós damos importância a tantas coisas que muitas vezes desnecessárias. Há tantas lutas a troco de nada, né? Pelo essencial e o simples é onde vem a felicidade de todos nós. E hoje aqui na Bíblia caiu João 1, né? João 1 aqui, o Evangelho segundo João. E essa aqui é uma parte muito importante, né, nessa passagem, porque João foi o precursor aí do Evangelho, onde ele trouxe a divindade de Jesus, né? A parte de Jesus como ser divino, um ser maravilhoso. Ele não só descreveu o que Jesus fez na Terra, mas qual que foi a importância de vir Jesus, da onde Jesus veio, quem era Jesus, né? Então aqui para ele Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Então ele fala assim, o verbo se fez carne, porque quando se fez o mundo, ele fala que Deus fez, existiu o verbo, né? Então ele fala aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É uma parábola muito bonita. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testifica-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, o mundo não o recebeu. Olha que absurdo, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então essa palavra é muito importante até hoje, né? Que veio aqui, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós ficamos imaginando, né? Deus fez todo esse mundo, mandou seu Filho aqui, como o Cordeiro de Deus, um Cordeiro para estar entre nós, né? Vivo como nós, para trazer as boas novas, a sabedoria, trazer a palavra de Deus aqui na terra, os milagres que ele fez. E eu fico me perguntando, né, que muitos ali não o conheceram, não receberam, não o entenderam. Ele, onde ele passava, era luz, era toda uma bênção divina, porque aquele poder maravilhoso de contato com o Pai, porque muitas vezes ele ia buscar, sempre Jesus ia buscar o Pai, para ter uma palavra, para ter uma força, para ajudá-lo no caminhar. E Jesus, daquela forma que ele dedicou tudo que ele tinha, seu tempo, sua vida, às pessoas, a qualquer pessoa, sem distinção, sem julgamentos, ele ensinou muita coisa aqui para todos. E aí vieram seus discípulos aos poucos, né, para seguir. Será que Jesus hoje, se ele viesse aqui na Terra, uma criança crescendo aí no meio de nós, nós íamos recebê-lo, né? Esse verbo que se fez carne de novo? Será que nós íamos reconhecê-lo? Será que nós íamos acreditar que uma pessoa está falando? Será que nós íamos parar o que nós estamos fazendo para seguir Jesus? Então, essa é uma pergunta que eu mesma respondo não. Muitos não iam seguir. E quem seguia Jesus eram os mais humildes, os menos desapegados, os mais desapegados. Porque os menos desapegados às coisas materiais não iam deixar suas coisas para seguir Jesus. Eu acho muito difícil.
Aí, conforme a gente vai fazendo essa pergunta para vocês, a gente se pergunta a nós mesmos, né? Qual seria a sua reação se um homem chegasse para você falando que era Jesus encarnado e realmente fosse Jesus, mas você não sabe? Será que você ia deixar tudo para segui-lo? Então hoje a palavra é essa, que o verbo se fez carne, mas existe o verbo espírito, né? O verbo espírito é a crença em Deus, é a crença em Jesus, mesmo sem ver. É acreditar que o milagre está ali, que a bênção está ali, que você pode tudo, porque esse verbo está no teu espírito, tem que habitar em você, dentro de você, no seu coração, no seu mental. Quando você tem Deus, você acredita que Jesus está aí por você, que mal você vai temer? Porque se Ele é luz, treva alguma entra na sua mente, treva alguma entra no seu espírito, no seu coração, porque Ele é luz. Se Ele habita em você, você não tem medo de trevas, porque a treva não reconhece Jesus. Treva não reconhece Jesus. Treva não reconhece Deus. Quem é treva, quem leva problema, dificuldade, só reclama. Quem é treva e tem treva aqui dentro e aqui dentro, não vai reconhecer Jesus, não vai reconhecer a luz, não recebeu, não conheceu, né? Não reconheceu quem o criou. Então, aqui essa parte do Evangelho de João, como João fala depois que ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo, isso fala até hoje na Igreja Católica, né? Realmente, Deus mandou um cordeiro, né, para ser sacrificado por nós. Cordeiro de Deus. E você aí não envia um pensamento para esse Cordeiro de Deus, muitas vezes nas suas trevas, né? Deixando de partilhar uma parte tão linda e benigna dessa parte divina que pode habitar em você. E você, em vez de ser trevas, voltar a ser luz. E a luz, gente, onde tem luz, brota as plantas, como eu falei hoje, a chuva, que ela precisa da luz, né? Do sol, ela precisa de irradiar aquele sol para ela fazer aquela fotossíntese, para ela se irradiar, para ela crescer, para ela dar frutos e para ela dar flores. Então, se você é treva, né, que essa luz não entra em você, as suas coisas não brotam, né? O teu pensamento não brota coisas boas, o teu coração não vai ter coisas alegres, né? A tua vida vai ser só fracassos, raivas, ódio, inveja. São pessoas retraídas que entram em depressão, que entram na doença. São pessoas que estão aí buscando olhar a vida dos outros em vez de olhar a sua própria vida, o seu eu, né? Cuidar de você, cuidar através da luz de Jesus. Jesus é o caminho, gente. Jesus é a vida. Jesus é onde vai te dar tudo. Não precisa você ir em centro espírita, não precisa você ir na igreja, não precisa você ir buscar o que você está querendo buscar, porque isso está dentro de você. Se você abrir essa porta e deixar essa luz entrar, porque quando ela entrar de verdade, você abrir realmente essa porta do seu coração, do seu mental, para receber e reconhecer Jesus, isso vai construir em você uma luz, onde você vai resplandecer em juventude, em alegria, em coisas maravilhosas. O teu corpo, as tuas células se renovam, porque você está recebendo o Filho de Deus perfeito dentro de você. Você está recebendo essa luz, você está recebendo essa bênção, essa cura divina dentro do seu eu. Então, quando o Evangelho fala que o verbo se fez carne, esse verbo que está aqui na dimensão espiritual, se você permitir, ele entra em você e se faz carne. Se faz o quê? Se faz cura, se faz alegria, se faz prosperidade, se faz amor incondicional, se faz acreditar com esperança que existe um amanhã maravilhoso e melhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs que estão me vendo agora, é muito importante deixar essa porta aqui aberta, para que essa luz entre de verdade, crendo. Porque quando você tem o inferno dentro de você e ao mesmo tempo o céu, você vai do céu para o inferno muito rápido, é sinal que isso aqui não está fixado muito bem, o céu não está fixado. E o inferno está aqui, ó, palpitando para que engolir o teu céu. E quando esse céu é engolido pelo inferno, é muito difícil, porque o inferno também tem poder. O
Inferno influencia seu mental, inferno influencia seu coração, inferno influencia o seu espírito, a sua vida, e ele te condena a uma prisão espiritual. Então vocês têm que estar muito vigilantes para que esse inferno caia de vez. Por mais que o céu seja abalado, ele pode cair um pouquinho, mas não deixa o inferno subir para engolir, né? Então vamos pensar nisso, vamos treinar o nosso cérebro, o nosso coração, para que nós possamos crer de verdade, amar de verdade, ser bem de verdade, ser luz de verdade, porque daí você está clamando ao Pai para que Ele entre em você e fala: venha, eu estou de porta aberta esperando o Senhor, que o Senhor ilumine meu ser, ilumine minha mente, ilumine meu coração, o Senhor habita em mim, Senhor, o seu Espírito Santo, que venha e habite em meu ser, que eu só vejo coisas boas, que eu não preciso ver coisas ruins, que eu não preciso estar ali atrás olhando pessoas, vida de pessoas, invejando, desgostosa, reclamando. Deus me livre, né? Deus nos livre de toda essa carga pesada desse inferno te engolindo. Deus me livre de coisas pesadas. Se você tem uma leveza tão maravilhosa do lado espiritual de Deus, se você pode deixar Ele entrar, essa luz iluminar e deixar essas trevas longe de você, que essas trevas se dissipem do seu mental, do seu espiritual, do seu coração. Porque quando nós falamos em Deus, esse ser divino, maravilhoso, que nos cobre de bênção, Ele é capaz de qualquer coisa para salvar um filho dele. Então quando você abre as suas portas, porta do seu eu, do seu íntimo, do seu espírito, fala assim: olha, eu quero habitar em ti, nada além de ti, né? Ele vai trazer essa compreensão, porque Ele está sentindo o seu coração de verdade. Que você realmente não está falando da boca para fora, você está falando com o coração. Você está se entregando essa vida divina de Deus. Porque tem pessoas que mesmo sendo de Deus, é treva. E essa treva que não pode existir. Fala mal do outro, não quer receber o outro, não quer perdoar o outro, inveja o outro, tem raiva do outro, quer se esconder do outro. Isso não é Deus, isso é treva. Então não deixa essa treva subir. Esteja isso daqui lotado de luz para essa treva cair. É isso que nós precisamos. Perceber onde está a nossa parte espiritual, o nosso verbo espiritual, o verbo que habita em nós, se nós estamos deixando, ou se nós estamos deixando mais a treva habitar em nós. Então, meus irmãos, por mais que você seja luz, por mais que você frequente religião, você lê a Bíblia, você faça oração, se essa treva estiver aqui participante viva na sua vida, você tem que pensar e analisar, né? Se você realmente reconheceu Jesus, se você recebeu Ele quando Ele veio entre nós, se você vai conseguir um dia reconhecê-lo de verdade, amém? Então fica aí uma análise para a nossa semana em João 1, né? O verbo se fez carne, o verbo se fez carne, é maravilhoso. Um grande beijo no coração de todos vocês, que Deus ilumine uma luz divina, o teu ser, e que habite por toda a semana, e com esse pensamento, trazendo a clareza, né, dos seus pensamentos sobre você mesmo. Um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe vocês e sua família, e que cure cada pedacinho de você. Um grande beijo, até semana que vem, se Deus quiser.